Olá, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim. Você é torcedor do São Paulo, você é torcedora do São Paulo. Tá tudo bem? Presumo que sim, em função até da vitória do Tricolor contra o Internacional lá no Beira-Rio. Uma vitória muito importante para o São Paulo, que conseguiu voltar a dar para o seu torcedor, né, o doce sabor da vitória, gente. Faz muito tempo que isso não acontecia. E havia torcedor, inclusive, muito chateado, com toda razão, né? Até por imaginar que São Paulo, da era do Diniz, e até mesmo um pouco antes da era do Diniz, estava voltando. Esse São Paulo voltava a ser aquele de antes. Essa vitória foi muito importante para sinalizar que tem nada a ver, gente, e São Paulo vai evoluir. Eu sempre disse que esse São Paulo é uma equipe interessante e que não vai viver nessa parte da tabela por muito tempo. É uma equipe que vai ter recuperação no campeonato. Eu já via esses sinais em outras partidas, mesmo na derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino no Morumbi. A equipe sinalizou naquele jogo que poderia ter uma recuperação na competição. Então o São Paulo hoje é vítima de muitas críticas de parte do torcedor, e algumas dessas críticas não são equivocadas. Acho que os dirigentes do São Paulo ainda pisam na bola no sentido de não entregar os reforços necessários para o técnico argentino. E nesse sentido, eles são diretamente ou indiretamente responsáveis também pelo momento mais complicado do São Paulo, pela ausência de vitórias, inclusive, do São Paulo. Acho que o comando técnico do banco de reservas do Tricolor, né, pelo Crespo, também tem aí certa responsabilidade. Contudo, acho que o Crespo é um dos menos culpados pelo que aconteceu no São Paulo, pelo que acontecia no São Paulo, de certa forma, que não levava a equipe a vencer. Muita coisa sobra para o Crespo no São Paulo, né? Ele tem, na minha opinião, sim, em alguns momentos ele tem pisado na bola também, tem errado em alguns momentos também, e merece críticas também em função desses erros. Se a gente fizer uma análise mais objetiva dos acontecimentos, do que tem ocorrido com o São Paulo desde sua chegada, a gente percebe que dá para descontar, para perdoar bastante o técnico argentino hoje, mesmo quando ele erra. Afinal de contas, né, ele chegou e o São Paulo já esteve imerso ali na tentativa de conquistar o Campeonato Paulista. Todas as energias do Morumbi foram direcionadas para isso, foram canalizadas para a conquista do Paulista. Que, infelizmente, acabou acontecendo e foi muito importante, na minha opinião, para o São Paulo. Depois, o clube demorou muito para sair do Paulista. Não somente o elenco, mas o clube, os dirigentes, né, o São Paulo, no geral, parece ter demorado muito para sair do Campeonato Paulista. Acho que esteve aí uma parte do São Paulo que conseguiu sair mais rapidamente do Campeonato Paulista, paradoxalmente, foi justamente a torcida do São Paulo, que parece que teve entendimento da importância do Paulista, mas conseguiu virar a página muito mais rapidamente do que os jogadores, do que os dirigentes, talvez até mesmo da comissão técnica. Agora, a comissão técnica do São Paulo, ela tem sido, de certa forma, tem tido o seu trabalho prejudicado pela ausência de reforços, e muitas vezes, quando a equipe não conseguiu bons resultados, este problema também entrou em campo. Quando não teve o zagueiro importante e o tal do zagueiro canhoto que nunca veio. Quando não teve um volante, hoje São Paulo, como eu já falei no vídeo anterior, precisa de dois volantes, de certa forma. Um para substituir o Luan quando ele não estiver presente, e o outro que São Paulo não tem no elenco, que é esse volante bem marcador e que tem um bom trato ali, pelo menos com o primeiro passe ali, pelo menos com um passe mais curto de qualidade, né? São Paulo talvez precisa de um meia também, enfim. Centroavante, já sabemos disso. Então, são os dirigentes entrando em campo, né? E há também um outro jogador que parece que se encantou um pouco com algumas situações ali, pararam de jogar, né? Alguns deles pararam de jogar. Tem um outro jogador no São Paulo também que ainda é vitimado por um problema muito sério que acontece no Tricolor, que é o tal do alto e baixo, né? Os altos e baixos. É um jogador que às vezes faz um jogo muito interessante e desaparece de muitos outros jogos. O caso, inclusive, do Gabriel Sara, que é um dos mais talentosos jogadores do Tricolor e na idade dele no futebol brasileiro também, mas que continua a ser vítima dessa irregularidade. Há jogo em que ele consegue mandar muito bem, aí fica 2, 3 jogos ali sem jogar tão bem assim. Igor Gomes também é um jogador que, às vezes, quando você olha para o jogo do Igor Gomes, esse jogo parece que dá a entender que talvez o jogador não seja tão interessante assim. Ele era muito bom jogador na base do São Paulo, né? Ele é um jogador que tecnicamente tem muito entendimento do jogo, tem um comportamento interessante, até tem um posicionamento, né, bastante relevante para um jogador na sua idade, né?
Só que ele não tem conseguido jogar tão bem em todos os jogos. Em um outro jogo também faz muito bem, joga muito bem, manda muito bem. 2 jogos, 3 jogos que ele parece que não soma nada para a equipe. Né? E tem outros também. Então parece que alguns garotos ali se encantaram um pouquinho. Há um ou outro garoto que, de certa forma, o São Paulo deveria colocar uma barquinha, emprestar para clubes mais estruturados. Eu sempre digo isso, não para qualquer clube. Não se empresta um jogador, né, que veio da base para uma equipe como o Botafogo, que luta para sair, para se livrar do rebaixamento, no caso na temporada passada. Né? Ou que hoje está na Série B ainda muito mal estruturado, com um jogo muito danificado, um jogo sem identidade, sem padrão. O mesmo serve para um Vasco. Né? Não se empresta um jogador hoje, por exemplo, para uma equipe como o Grêmio, que está destroçada na forma como joga, como se comporta dentro de campo. Eu diria que até o Inter. Se empresta um jogador da base para um clube estruturado, de certa forma um clube pequeno, em que a pressão para esse jogador não seja tão grande assim. Refiro-me ao Mirassol, por exemplo, ao Novo Horizontino, né? E outros clubes também, o Atlético Goianiense, por exemplo, que não é um time pequeno aqui de São Paulo, mas é também um time muito estruturado para o cenário do futebol brasileiro. Não é um time muito grande, não é um time grande, perto do São Paulo não é. É um time também que consegue, é um clube que consegue, um clube e um time que consegue, né, ser porto interessante para o desembarque de alguns jogadores da base do São Paulo. Tem outro que precisa, sim. Até porque é muito interessante limpar, gente, mandar alguns jogadores embora, né, no caso, né, falando aí com, entre aspas, né, para que o técnico tenha mais facilidade de trabalho, para que o técnico, inclusive, não conte com alguns jogadores para certos jogos. Se o cara está presente no elenco e o técnico está num momento difícil, ele vai precisar contar, ele vai usar aquele garoto. E se ele não tem ninguém, o que ele faz? Se ele não tem ninguém, ele vai, por exemplo, olhar para a base, ele vai conversar ali com o coordenador da base e vai puxar alguém. Mas o que não dá é para ficar com alguns garotos que não funcionam. Então o São Paulo conseguiu uma vitória muito importante, porque o São Paulo tem uma equipe interessante, porque o São Paulo tem um técnico interessante, que assim que ele volta da Covid, né, no primeiro jogo, é justamente o jogo que leva o São Paulo à vitória, depois de muito tempo. Uma vitória em que o São Paulo conseguiu, desde o começo, né, mandar muito bem dentro de campo, controlou o jogo. O São Paulo teve entendimento do que era o Internacional, soube fazer uma leitura prévia do jogo, muito boa, no caso, por parte do Crespo, né, que transformou isso ali em ideias mais simples, né, passou essas ideias para os jogadores foram defender essas ideias dentro de campo. E dentro de campo também, durante o jogo, os atletas do São Paulo tiveram também um bom entendimento do que era o comportamento do Internacional. Então, acho que o São Paulo teve muitos méritos. Quando a gente olha, por exemplo, para a equipe que foi a campo, a gente percebe que o Benício não foi a campo. É muito importante que o Benício não vá para todos os jogos. A irregularidade que o Benício tem apresentado ultimamente tem muito a ver com o fato de que, mentalmente, ele acaba sendo um grande responsável pela construção do jogo no São Paulo. Fisicamente, ele é muito explorado por essa ideia de que ele é o cara para construir e muitas vezes ele é só ele o cara para construir o jogo no São Paulo. E até em função disso ele não está rendendo tanto. Né? Então é muito interessante que ele descanse em alguns jogos e que o técnico consiga achar outra alternativa. Pensemos, por exemplo, se fosse o Diniz, será que ele colocaria o Benítez no banco? O técnico precisa ter muita personalidade para, no momento desse, colocar o Benítez no banco e tentar fazer alguma coisa diferente. Ele colocou o Wellington no meio campo, gente. Eu vejo o Wellington jogando mais ali pelo lado do campo. Ele colocou o Wellington ali no meio campo. Acho que não foi ruim. E acho que o São Paulo venceu a partida, inclusive, porque teve um ótimo trabalho no meio de campo. Com o Luan ali também. Alguns jogadores ali não apareceram tanto, mas tiveram um comportamento tático também muito interessante e que foram relevantes. E que somaram muito para essa vitória importantíssima do Tricolor contra o Internacional. Né? Eu gostei bastante da volta do Arboleda, que é um jogador muito, muito relevante para esse São Paulo. E aí a gente entra de novo naquela história, né? O Arboleda chegou, né? E está sem o Miranda. Essa é a vida do Crespo no São Paulo. Tem sido essa a vida do Hernan Crespo como técnico do São Paulo também. É por isso que às vezes dá para descontar, dá para perdoar um pouquinho ali alguns dos seus erros. Agora não todos, né? Por quê? Porque, de certa forma, ele é menos culpado. É muito jogador sendo lesionado ou sendo convocado. Ele vai perder agora, por exemplo, o Dani Alves, um menino de quase 95 anos que vai para Tóquio, né? E acho que o São Paulo, contudo, vai sobreviver à ausência do Daniel Alves. Precisa sobreviver e vai sobreviver. A ausência do Daniel Alves vai continuar a crescer sem o Daniel Alves e acho que vai obter outras vitórias mesmo na ausência do Daniel Alves. Foi uma vitória muito importante para o São Paulo. Simbolicamente, era o momento de vencer, já sair da zona do rebaixamento, o que é uma ofensa. Se a gente pensar o futebol hoje do Brasil, chega a ser uma ofensa imaginarmos o São Paulo na zona de rebaixamento. Alguém está ofendendo o torcedor. Né?
E chega a ser um absurdo também ver o São Paulo na zona de rebaixamento. É um absurdo porque o São Paulo tem um elenco muito interessante, apesar de precisar de vários reforços ali. Reforços pontuais, mas, sei lá, uns 5, 6 jogadores, né? Mas é um elenco interessante, sim. Muito melhor do que muitos outros aqui no Campeonato Brasileiro, de equipes que até estão melhores na tabela do que o São Paulo. Então não era normal, não era aceitável que o São Paulo frequentasse a zona do rebaixamento. Essa vitória já foi importante para que o Tricolor conseguisse sair dessa parte da tabela e acho que agora só tende a evoluir. Contudo, essa evolução ela pode ser, gente, desigual e combinada. Ela pode não ser uma evolução que venha a partir de várias vitórias consecutivas. Pode ser que no próximo jogo o Tricolor tenha dificuldades. Mas eu acho que eu vejo a evolução aí, eu vejo os sinais dessa evolução e não vejo somente nessa vitória contra o Inter. Eu já via na própria derrota para o Red Bull Bragantino e em outras partidas também. Então foi muito importante para o São Paulo essa vitória, que venha outras para que o torcedor do Tricolor consiga sorrir, consiga ficar mais leve, gente. Porque chega de sofrimento. O torcedor do São Paulo ficou muito tempo sofrendo. Se tirarmos o Campeonato Paulista, era só sofrimento. E pareceu que isso voltaria agora. Que essa vitória, né, retire, né, o São Paulo desse contexto, né, e gere para o torcedor do Tricolor muito mais leveza, que é o que ele merece neste momento. É isso.